Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento, o seu programa de entrevista. Na pauta, a ciência, a tecnologia, inovação e educação. Hoje, a nossa entrevistada é Cláudia Wilson. Na nossa pauta, a aceleração de empresas e a inovação. 22 de agosto de 2017, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa A Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa A Ciência em Movimento. E no destaque de hoje, a entrevista com Cláudia Wilson, executiva na área de aceleração e inovação de empresas. Mas antes de conversar com a Cláudia Wilson, vamos lembrar que estamos aí em processo dos encontros Rio Info. Tivemos o encontro Rio Info em 3 dias, no último dia 8 de agosto. Vamos ter hoje em Teresópolis o encontro Rio Info Teresópolis e no dia 30 e 31 aqui em Petrópolis, o encontro Rio Info Petrópolis. Hoje, lá em Teresópolis, um encontro que vai acontecer na Unifeso, mais de 200 inscritos. Vai ser um sucesso lá. Se você ainda não se inscreveu, você pode ainda acessar rioinfo.com.br/encontros. Para o dia de hoje, escolha Teresópolis. Para o dia 30 e 31 aqui em Petrópolis, escolha Petrópolis. Cláudia, finalmente vamos fazer essa entrevista que a gente estava marcada desde o ano passado, tivemos problemas lá e cá, e finalmente conseguimos agendar essa entrevista. Deixa eu só te apresentar. Você é formada pela PUC-Rio, MBA pelo IBMEC, na área de gestão de negócios, com cursos em especialização em inteligência competitiva, planejamento de mídia digital, marketing e propaganda. É coordenadora do MOVE em Rio, Movimento de Inovação do Rio de Janeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Diretora de Relações Internacionais da CESP, que já teve pauta aqui também no nosso programa. Diretora de Empreendedorismo, Inovação e Games, também pela CESP do Rio de Janeiro. Mentora da startup Weekend, Iniciativa Jovem Shell, que também já foi pauta aqui no programa. E diretora da Inovativa e Founder Institute e sócia da OBR, uma aceleradora, ou seja, vários chapéus aí. Seja bem-vindo ao programa, Cláudia. Obrigada, Márcio. Eu agradeço o convite e acho muito importante você ter esse tipo de pauta e trazer esses assuntos aqui para a região serrana, né? Então, minha formação é em TI e também puxo um pouquinho para a área de marketing, para a área de inovação. Em termos de inovação, outro dia eu estava me lembrando, né, da minha vida. Como é que você chegou até aqui? Né? E eu, na verdade, eu diria que eu tenho 3 ciclos de inovação na vida já, né? O primeiro ciclo foi que eu peguei toda essa transferência dos mainframes para os micros, então isso daí realmente foi uma fase em que aqui no Brasil a gente começou a utilizar o micro de uma forma mais massiva, né? Depois eu também peguei a transformação da internet, então eu já sou empreendedora, tive sempre uma vida executiva e de empreendedorismo, e em 95 eu abri a primeira empresa de serviços de internet para o mercado corporativo. Então eu prestava todos os tipos de serviço relacionados à internet, segurança, site, conectividade, planejamento de internet para as empresas, e já foi também uma outra onda de inovação. E agora a onda da inovação disruptiva, que a gente está começando agora. No Brasil ainda estamos em transformação digital, mas vamos chegar lá. Então, fiz aí uma avaliação, são 3 ondas de inovação que eu já peguei, né? Cláudia, a gente vai falar sobre inovação nas organizações, mas eu queria puxar um pouco pela questão da formação profissional, porque hoje a nossa garotada, uma boa parte dela ainda busca uma formação para ser empregado em alguma empresa. E a gente está vendo aí que o mundo muda rapidamente, e a formação profissional também vai mudando rapidamente. Vários empregos ou qualificações que existem hoje não existiam há 10 anos atrás. Então, o que você recomenda assim, para o jovem que está na faculdade, que está saindo da faculdade, como é que ele tem que se reinventar ao longo da vida? O que você orienta ele? Que princípios ele tem que ter na cabeça para se reinventar ao longo da vida? Hoje em dia, existem vários estudos em que daqui a algum tempo, mais que 90% das profissões que existem hoje não vão mais existir, né?
E a questão do empreendedorismo, na verdade, é uma questão cultural brasileira. Em outros países, o empreendedorismo é incentivado desde o início. Em escola de primeiro grau já é dado algum tipo de formação, incentivo, né? No Brasil é que a gente tem essa questão de que, talvez culturalmente, lá atrás, na minha época, por exemplo, por que eu tenho uma vida, sempre fui executiva e empreendedora? Porque era aquela história de dizer, poxa, ela abriu um negócio que, coitada, não arrumou emprego em lugar nenhum, né? E hoje em dia, de certa forma, isso não deixa de ser verdade, porque emprego, de um modo geral, no mundo não está fácil. Mas o empreendedorismo vem justamente para isso, para gerar novas oportunidades. O que eu diria para a garotada, ainda tem também o seguinte, tem um estudo em que as pessoas, assim, na geração de agora em diante, vão ter 12 profissões até se aposentarem, né? Eu mesma, se você começar a ver, eu comecei a atuar em várias... Ainda dentro, talvez, muito na área de TI, mas tive várias atividades em outros segmentos, né? Mas o que eu diria para a garotada é, olha, estuda, seja o que for, estude sempre muito, seja muito curioso, tem algum assunto específico que ele tenha interesse, vai, pesquisa, estuda, se aprofunda. E faça as coisas com paixão. Eu acho que esse é o segundo grande recado, é a paixão. Porque com paixão a gente tem prazer, a gente consegue realmente fazer um trabalho bem feito e consegue sucesso. Cláudia, a gente está falando a gente vai falar de inovação. Estou falando de inovação nível da formação pessoal. E a gente hoje quando a gente fala de empreendedorismo hoje no Brasil, fala-se muito em função da crise. Então as pessoas estão indo para o lado empreendedor por causa da crise, mas isso não é verdade lá fora. Aqui não tem tanta crise como tem aqui, tem as crises também, o ciclo de vida de crise lá, mas a questão do empreendedor e da inovação está muito mais na cultura do que no momento de crise. Como é que você vê esse momento da inovação no Brasil, como cultura e como oportunidade? Sim, bom, vamos lá. Eu gosto muito de pontuar o que é inovação, porque tem muita gente que acha que inovação é apenas criar alguma coisa, e na verdade não é, né? Existe a invenção. Então, um exemplo que eu dou, que o Santos Dumont inventou o avião, mas quem realmente fez a inovação foram os irmãos Wright. Por quê? Porque a inovação, na verdade, é quando você transforma algo ou cria algo que alguém tem interesse em comprar, em usar. O Santos Dumont criou, mas ele não deu, vamos dizer assim, a comercialização ao avião. Quem deu realmente foram os irmãos Wright, né? Então, a questão da inovação é isso. No Brasil, realmente, em termos de culturais, a gente não tinha essa... pegada, né? Essa tradição de estar incentivando e estar desde o início da criança, né? Você vê, lá nos Estados Unidos é mais comum. Aqui também, até hoje em dia, já tem. A criança está vendendo limonada, né? Eu, por exemplo, comecei o meu empreendedorismo, outro dia eu estava brincando, né, no varejo, vendendo balajuquinha. Mas isso normalmente não era muito comum, né? As pessoas, eu acho que os pais cortavam muito uma atividade dessa, né? Mas o que acaba acontecendo é que, em função realmente da necessidade e também da gente estar conseguindo ter oportunidade de ver sucessos em outros países e ver que isso realmente é uma ação importante, a gente vai realmente começar a ter essa cultura empreendedora e começar a desenvolver aqui no Brasil. Já existem escolas que estão com esse tipo de desenvolvimento. Existem várias metodologias que também são muito mais fáceis de serem aplicadas, né?
Então, eu acho que é uma questão de tempo da gente, eu vou falar como aceleradora, né? Como aceleradora, ter a facilidade da gente aproveitar experiências que já existem lá fora com sucesso, para a gente também estar aplicando aqui e, com isso, mais rapidamente, a gente buscar essa cultura e internalizar. Cláudia, a gente está realizando aqui, acabei de anunciar, a gente realizou o Encontro Rio Info 3 Rios, no dia 8 de agosto, agora. Hoje vai ter o Encontro Rio Info Teresópolis, lá na Unifeso. E no dia 30 e 31 vamos ter aqui o encontro da Rio Info em Petrópolis, lá na Boêmia. É claro que o encontro junta empresários, junta o pessoal do universitário, a garotada que quer aprender um pouco mais sobre isso, mas não é tudo. Para criar um ambiente de inovação precisa de algo mais. O que você está recomendaria para as cidades aqui no interior do estado, criar esse ambiente mais acelerado de inovação? Eu diria que, vamos dizer assim, o primeiro passo justamente é se movimentar. Seja qual for o tipo de movimento que se faça, é importante que se faça algum tipo de movimento. Seja um evento desse, seja um Startup Weekend, seja um hackathon, seja desafios que a cidade lance, né? O único problema realmente é a continuidade. E a continuidade, ela vem realmente pelo esforço de toda a comunidade. É difícil, seja qual for o tamanho da cidade, só uma entidade ou só uma pessoa está levantando essa bandeira e brigando por ela. Então, eu acredito que a comunidade toda realmente tem que se juntar. Hoje é a Rio Info que está fazendo, amanhã outra entidade aqui de Petrópolis, ou da Serra, promove um evento. E a continuidade é que realmente vai dar certo. Petrópolis tem uma grande vantagem, que tem várias universidades aqui, apesar também de acaba sendo talvez uma cidade mais dormitório, porque as pessoas vêm e acabam saindo, né? Mas isso é questão de realmente se criar oportunidades aqui que as pessoas vão acabar ficando. Você vê, por exemplo, em São Paulo, existem algumas cidades que têm sua vida própria, independente de São Paulo, né? E aqui no Rio a gente também pode conseguir isso, inclusive com Petrópolis, que é perto e tem também uma economia boa e que realmente dá para ser desenvolvida. Bom, Cláudia, vamos fazer então um breve intervalo e voltamos já. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e hoje com a nossa entrevistada Cláudia Wilson falando sobre a aceleração de empresas e inovação no interior do estado do Rio de Janeiro, em particular em Petrópolis. Cláudia, estava até conversando sobre a Rio Info, encontro que vai ter aqui hoje em Teresópolis, no dia 30 e 31 aqui em Petrópolis. E aí, é claro, tem o movimento da sociedade civil, do empresariado, das entidades. Mas como é que fica a questão das prefeituras? Como é que porque a gente sabe que tem aquela LS Trips, né? O governo, a empresa, a sociedade, as universidades com a sociedade. Como é que funciona aí o papel de uma prefeitura para alavancar um ambiente de inovação na cidade? Então, o que acaba acontecendo, a prefeitura não deixa de ter o papel importante dela, mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem vamos botar assim, uma mania de esperar muito apoio do governo. E o governo tem suas limitações. Então, acho que o importante mesmo é o empresariado, a academia, os empreendedores, realmente a sociedade se desenvolver sem estar esperando nenhum tipo de movimento inicial do governo. Eu acho que o governo acaba vindo a reboque dos movimentos que acontecem. Ele é importante, ele realmente dá apoio, acaba dando algum tipo de sustentabilidade também, mas eu acho que o mais importante realmente é a sociedade se movimentar e andar para frente. Esquecer que... nem esquecer, né? Não considerar que o governo seria o principal patrocinador, talvez. Sim, sim. A gente usa aqui no Brasil muito o governo como bengala para as iniciativas, e eu acho que a gente tem que diminuir um pouco esse tipo de atitude.
Cláudia, você é da OBR, uma sócia da OBR, que é uma aceleradora de empresas. Queria que você falasse um pouco sobre o papel da aceleração hoje, ainda mais numa cidade aqui como Petrópolis, e Teresópolis, e Três Rios, e como é que você vê o desenvolvimento desse tipo de ação, de aceleração aqui no interior do estado? Então, a OBR, Autosócio Brasil, ela é uma empresa que tem sede no Rio de Janeiro, no Vale do Silício. A gente atua a nível global em 3 pilares: a inovação corporativa, a aceleração de startups e de negócios e a internacionalização de empresas e startups. Então, eu tenho uma visão tanto de um ambiente nacional como de um ambiente internacional, né? E por também viver lá no Vale, né, é engraçado que eu fico vendo muitas pessoas estarem comparando como é que é o nosso ambiente aqui em comparação ao Vale, né? E lá no Vale, lá nos Estados Unidos, em outros ecossistemas, se diz muito que o Vale do Silício não é replicável, e realmente não é replicável. Eu imagino. Nada, vamos dizer assim, é replicável nesse tipo de coisa, porque uma das coisas que embasam uma inovação é justamente o ecossistema em que ela existe. Então, não existe ecossistema igual, né? Mas eu vejo com bons olhos que quem tem irmão mais velho, né, que aí o irmão mais velho sempre tem que brigar mais, né, lutar mais. Eu vejo a gente como segundo irmão, com uma vantagem enorme, porque a gente consegue ver coisas que deram errado, ações que deram certo, ações que foram feitas e que, se a gente adaptar para cá, para a nossa realidade, seja Rio, seja Brasil, seja Petrópolis, a gente vai conseguir realmente ter sucesso, né? Em termos de Petrópolis, outro dia eu estava lendo uma reportagem sobre desenvolvimento aqui do Rio de Janeiro, né? E falando que Petrópolis é a cidade com o maior número de fábricas de software. Achei interessante, que eu não tinha essa... a gente está com muita dificuldade aqui no Brasil agora, nessa parte de programador, né? E que aqui seria um celeiro. Achei bem interessante. A questão de o papel da aceleradora, ela é, na verdade, uma facilitadora, vamos dizer assim, traz velocidade a um negócio. Antigamente isso não existia muito, né? O empresário tinha que estar tateando, encontrando os caminhos sozinho, né? Mas, hoje em dia, o que acontece com a aceleradora? Ela tem metodologia, ela tem... normalmente, as pessoas que estão envolvidas na aceleradora, elas são profissionais já com muito tempo de experiência. Isso facilita com que vários caminhos sejam percorridos de uma forma mais rápida. E até mesmo pela velocidade que o mundo está indo, e isso facilita que o seu negócio ande realmente, tenha sucesso ou não, e de uma forma mais rápida. Hoje em dia, a metodologia de aceleração também é aquela história do errar rápido para acertar, para ajustar rápido o modelo de negócio, sua atuação, e você ir para o caminho certo. Então, a aceleradora é isso. Aqui em Petrópolis, a visão que eu tenho é que o ecossistema ainda está imaturo, ainda estão começando. Então, eu não diria uma aceleradora, talvez incubadoras e pré-aceleradoras, né? Que são programas que são mais, vamos dizer assim, iniciais para apoiar todo o desenvolvimento. Mas é questão de tempo. Acho que isso chegou e não tem como voltar atrás. E esse tipo de ação que está sendo feito, né? Eu acho que é o segundo ano, né, do Rio Info. Então, ano passado eu acho que ele foi mais... foi menorzinho, né? Menorzinho. Mas esse ano, inclusive, eu estou num dos painéis, né? Isso, a gente vai falar sobre isso também. Então, esse ano eu realmente vi que tomou uma proporção maior, e acho que ano passado também não tinha nas outras cidades. Não tinha. Primeira vez. Primeira vez que está interiorizando, vamos dizer assim, né? Sim, isso é muito bom.
Cláudia, já que você tocou no assunto, você vai estar aqui na Rio Info Petrópolis, abrindo a primeira mesa com as propostas que a gente chama de makers, que são aquela garotada que no dia anterior, no desafio Rio Info Petrópolis Inovação, vai sugerir ideias, vai dar ideias novas para a solução de alguns problemas na cidade, como cervejaria, turismo, etc. Qual é a tua expectativa para o evento? Se as pessoas quiserem te contactar, como é que elas podem fazer antes de... Contactar? O e-mail básico, né? seuwilson@outsourcebrasil.com.br, né? E a minha expectativa realmente é que a gente tenha um público grande, principalmente por causa do número de universidades que a gente tem. A gente teve apoio de todas as universidades, realmente isso aí foi muito importante. E a garotada é isso, gosta desse tipo de evento, porque elas vão, elas testam, lançam suas ideias. Eu participo muito desse tipo de evento, né? Então é interessante porque às vezes eles estão em um evento com uma ideia, já no outro evento, mês seguinte você está vendo, ele já evoluiu, já trouxe alguma coisa mais madura. Então a minha expectativa, sim, eu estou animadíssima, realmente estou confiante aí que a gente, ano que vem então vai ser assim, poderoso, vão vir até de gente de fora também. Cláudia, a gente está encerrando aqui o nosso programa. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Né? A gente continua daqui a pouco nos bastidores. Estamos encerrando o programa Ciência e Movimento. Você sabe, ao vivo, toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. Você também acompanha nas nossas mídias sociais. No Facebook TV Ciência e Movimento, no YouTube TV Ciência e Movimento, no Twitter TV Ciência e Movimento, no Instagram TV Ciência e Movimento e no nosso aplicativo da TV RPT Play, onde você acompanha ao vivo a nossa transmissão da TV Rede Petrópolis e do programa Ciência e Movimento. E acompanha também a gente no site da TV, tvredepetrópolis.com.br. Obrigado pela sua companhia e nos encontramos lá na Rio Info Petrópolis. Um abraço, tchau. Estamos começando os bastidores do programa Ciência e Movimento com Cláudia Wilson. Cláudia, a gente acabou o programa falando sobre aceleração aqui no interior do estado, mas eu queria conversar contigo, a gente acabou não tendo tempo, falar sobre o movimento Move em Rio. O que é isso? Como é que está funcionando? Esse movimento foi criado pela ACESPRO, no Rio de Janeiro, com o grupo de CIOs RJ. Não sei se você sabe o que é o CIO RJ. São empresas que não são da área de TI, mas que têm seus diretores de TI. Então, os diretores de TI, no estado do Rio de Janeiro, são 100 empresas, mais ou menos. Então, os diretores de TI já têm um encontro mensal que eles fazem para discutir ações, dificuldades, essas coisas, né? E é claro que o tema inovação não podia deixar de faltar, né? Então a gente criou um grupo que se juntou 6 empresários da CESP com 6 diretores desse grupo de CIOs, e a gente fez um grupo para começar a fomentar a inovação, né? Isso já tem 1 ano e meio. E ele ainda realmente não está tão aberto, porque num primeiro momento a gente acreditava, há 1 ano e meio atrás, que a inovação estivesse mais presente nas empresas, e a gente descobriu que não está tanto quanto se imaginava, né? A gente realmente, o Brasil, o Rio de Janeiro, ainda não tem movimento de transformação digital. Transformação digital seria, vamos dizer assim, automatizar o máximo possível todos os processos dentro de uma empresa, né? E isso a gente ainda não tem. Se só simplesmente pegar e automatizar uma linha de produção não significa que você fez uma transformação digital e agora você é uma empresa inovadora, né? Então, com isso a gente tem aprendido durante esse 1 ano e meio. Esse ano a gente
teve algumas ações mais restritas. Agora, em outubro, a gente deve fazer um evento em que deve juntar toda essa comunidade. Também a gente vai chamar outras pessoas para discutir sobre inovação. E no caso de outubro, o foco principal vai ser trazer os presidentes das empresas para esse tipo de discussão, porque cada dia mais se vê que a inovação vem de cima para baixo, não tem jeito. Então, se a gente não envolver os presidentes das empresas, não envolver o pessoal de cima, a gente não vai conseguir implantar a inovação nas empresas. Senhora Cláudia, quando você fala de inovação, nesse grupo, levar a inovação para dentro da empresa, ou a inovação com oportunidades também fora da empresa? Não, na verdade Ou de incorporação de novas empresas? Não, na verdade a proposta do grupo seria fazer um movimento para trazer inovação para o estado do Rio de Janeiro, fomentar a inovação no estado do Rio de Janeiro. Nós somos a segunda cidade mais inovadora no Brasil, mas é interessante que a gente tem o maior número de doutores e mestres no Rio. A gente tem centros de tecnologia, vários centros de tecnologias. O supercomputador também fica aqui. E eu acho que falta realmente a gente fazer um movimento, levantar a bandeira para que a gente tenha o destaque que a gente merece. Competência, capacidade a gente tem. Eu falo muito isso, Cláudia, aqui no programa, que a gente tem aqui uma BR, né, que eu chamo a Rota 040, e se for explorada tem uma inovação, porque começa desde lá de baixo, no parque da UFRJ, passa pelo INEA, passa por Petrópolis, que não precisa nem falar, da ICC e outras, e vai ali para Trejinhos, tem outras universidades, centros de pesquisa, e chega até Juiz de Fora, e tem outra universidade federal. Então, assim... Quase não vale. Não deixa de ser. Se você não articular isso, cada um fica no seu quadrado. Né? Então, eu acho muito por aí. A gente tem que trabalhar muito por essa rota, porque também é uma rota que eu acho que está inexplorada nesse aspecto. Né? Cada dia mais essa palavra colaboração, ela tem se mostrado muito favorável para esse tipo de movimento, né? Então, eu acho que o que é importante realmente é as pessoas e as instituições pensarem com o objetivo. É claro que cada um tem uma particularidade e tudo, mas eu acho que o foco principal acaba sendo único. E se articular e realmente focar nesse objetivo único e todo mundo seguir em frente. Eu acho que essa é a grande solução realmente. A gente faz uma roda aí. Cláudia, obrigado pela sua entrevista. Estamos encerrando aqui os bastidores do programa Ciência e Movimento. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.